A corrida pela nomeação do Partido Republicano, que deve definir, inclusive, o candidato à presidência para as eleições de novembro nos Estados Unidos, tem muita novidade, viu? Ron DeSantis abandonou, saiu fora da campanha às vésperas da segunda prévia da sigla. Gente, quem explica pra gente como é que tá o cenário lá é o Fabrício Naidski, nosso editor de internacional, que já está por aqui. Tudo bem, Fafá? Bom dia, Paulo. Bem-vindo. Tudo bom? Firme. Tudo bom. Olha só, não tá tudo bem para Ron DeSantis, que pegou seu banquinho, saiu de fininho da corrida dos republicanos. Ele que tinha ficado na segunda posição no caucus de Iowa semana passada, até fez um discurso na ocasião dizendo que não estava morto na campanha não, viu? Mas parece que no fim das contas estava sim. Ontem, no domingo, ele publicou um vídeo pelas redes sociais anunciando a suspensão da pré-campanha à presidência da República lá dos Estados Unidos, das vésperas das primárias em New Hampshire, onde ele não era nem favorito mesmo para chegar na segunda colocação. A expectativa é de um embate um pouco mais próximo, um pouco mais pegado ali entre Donald Trump, claro, o favoritaço dessa disputa dos republicanos, e Nikki Haley, que tem a expectativa de uma boa performance nesse estado, que é um estado visto como mais moderado, aquele eleitorado que ela agrada um pouco mais. A grande questão é o que aconteceu com Ron DeSantis, esse que era um nome muito forte até o ano passado, governador da Flórida, eleito e reeleito, visto lá atrás como um Trump 2.0, um Trump mais novo, que não teve aquelas polêmicas que marcaram a presidência do republicano entre 2016 e 2020. Bom, o que dizem os especialistas, primeiro é o seguinte, que Ron DeSantis demorou para lançar a campanha dele foi lançada oficialmente em maio do ano passado. Quando isso aconteceu, Trump já tinha um nome mais fortalecido dentro do partido, e aí já parecia quase que uma unanimidade entre os republicanos. Segundo ponto, a falta de carisma. Ron DeSantis não consegue tocar o eleitor republicano tanto quanto Donald Trump, que a gente está falando, claro, de um fenômeno na política norte-americana. É muito difícil competir nesse aspecto com o Trump. Em terceiro lugar, segundo os especialistas, o foco da campanha do Ron DeSantis, que se baseou muito na questão dos costumes, na pauta dos costumes, e não tratou tanto quanto poderia da relação da economia, que, segundo os especialistas, é a prioridade para o eleitor norte-americano nessa eleição. Tudo isso, essa receita toda formada, ele decidiu abandonar a corrida, tendo em vista que as pesquisas indicam que ele figuraria ali com menos de 10% nas primárias de amanhã em New Hampshire. Bom, isso tudo é um problema para Nikki Haley, porque os votos de Ron DeSantis devem passar quase todos, pelo menos 2/3, para Donald Trump, que já é muito favorito nessa disputa. Agora, então, com esses votos de Ron DeSantis, situação ainda mais complicada para essa candidata, que tenta se apresentar como a única alternativa no partido ao Donald Trump, mas não está conseguindo muito bem, não. Inclusive, ela já está com um discurso um pouco mais diferente. Desde domingo, aliás, desde o final de semana, desde sábado, na campanha lá em New Hampshire, ela questionou a saúde mental de Donald Trump, comparou Trump com Joe Biden, disse que são praticamente dois lados da mesma moeda e que o eleitor republicano amanhã vai ter uma escolha para fazer, que é entre o mais do mesmo, que é Trump, e ela, que é a única que seria a única alternativa de fato dentro do partido. Não parece que vai colar. Expectativa é de mais uma vitória do Trump, e aí se Nikki Haley não ganhar amanhã, é praticamente fim da linha. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 24 minutos. Para você que chegou agora através do nosso glorioso rádio, a gente está discutindo aqui com o Fabrício Naidski sobre esse abandono da candidatura de DeSantis lá dentro do Partido Republicano, que abriu um campo imenso para Donald Trump voltar como o candidato oficializado. Eu acho que já está, posso dizer isso ou é uma irresponsabilidade minha, Renato Batista? Paulinho, já dá para dizer. Porque o Fabrício Naidski é todo cuidadoso, aquela coisa, dizendo que ela tem alguma chance. Eu já não acho que ela não tem chance nenhuma, já foi o negócio. O que você acha? O Trump provavelmente vai vencer amanhã em New Hampshire e vai confirmar a provável vitória dele dentro do Partido Republicano. Para Nikki Haley foi muito bom, ela era quase que uma desconhecida no início das prévias republicanas e ela acabou se colocando ali como uma oposição ao Trump, principalmente no que se refere à política externa, que é aí que está a grande diferença entre os dois.
Trump defende, por exemplo, que os Estados Unidos não deva financiar a Ucrânia na sua resistência contra a invasão russa, não deva financiar outros países que estão em conflito, e a Nikki Haley tem uma opinião mais de que os Estados Unidos devem se portar como um xerife global, um xerife do mundo, que acaba ajudando aqueles países aliados contra o avanço daqueles países que os Estados Unidos não têm lá grandes alianças. Essa é a diferença entre os dois candidatos. Agora, o Ron DeSantis desistindo, o Vivek Ramaswamy, que já desistiu, ambos estão apoiando Donald Trump. Então ele deve confirmar a sua vitória. E agora a expectativa, Paulinho, é se a Nikki Haley ela vai desistir ou não nos próximos dias e semanas. Você acha que isso é possível, Pepe? Não, acho que a tendência é a Nikki Haley desistir da campanha, né? Até porque a campanha das prévias nos Estados Unidos é uma campanha muito cara, não é? Quando você vê que você não tem mais chances, né? Você perde patrocinador e torna inviável você continuar nas prévias. Então a tendência realmente, se a Nikki Haley não conseguir ganhar as próximas prévias, com certeza ela desistir. Agora, é uma pena dos Estados Unidos, né, que está, de novo, refém do trumpismo, né, gerando a polarização que nós estamos cansados de ver no Brasil e que nos Estados Unidos também é uma realidade. E você vê, por exemplo, as declarações últimas do Trump contra a Nikki Haley, falando que a Nikki Haley não tem os requisitos para ser cidadã americana, inclusive fazendo algum tipo de ilação que era mais indiana do que americana. É realmente esse tipo de verborragia na política enfraquece totalmente o debate político. E nesse cenário, quem cresce é o Trump, infelizmente. Como é que a gente fica aqui, relação Brasil e Estados Unidos com o Trump? Muda alguma coisa ou o Brasil se afasta mais? Não sei, mas é claro que para o presidente Lula, para o governo atual, é muito melhor ter o Joe Biden como presidente nos Estados Unidos, né? O Trump, ele não seria um bom parceiro e principalmente diante de tudo que a gente vem acompanhando do cenário diplomático brasileiro, se afastando mais dos Estados Unidos, se aproximando muito mais da China, da Rússia, enfim, a gente viu essas posições diplomáticas recentemente sendo tomadas. Agora eu queria trazer aqui um tema para a nossa conversa, que é o porquê o Donald Trump vem tão forte agora nessas prévias. Talvez o fato dessas guerras todas terem se instaurado no mundo todo tenham atestado, carimbado a fraqueza do presidente Joe Biden. E isso tenha repercutido no ambiente interno dos Estados Unidos. Isso é narrativa. Não, narrativo, mas não sei, de repente faz sentido. É narrativa que faz sentido, concordo com você, não é? O mundo, o que os republicanos vendem e as pessoas estão comprando é que o mundo, na época do Trump, era muito mais seguro. Às vezes que não tinha guerra da Ucrânia contra a Rússia, não existia a guerra do Hamas contra Israel. Ou seja, o cenário do mundo era muito mais pacífico, mas isso não tira o cenário que com o Trump, o presidente, essas guerras iam acontecer da mesma forma. Não sei se da mesma forma. Por exemplo, o Trump, para atacar a Nikki Haley, falou que ela não tem competência para lidar com pessoas, gente fina, como o Xi Jinping, como o Putin. Ou seja, ele coloca um pouco de admiração das grandes personalidades do mundo autocrático. Isso é algo que eu acho que faz com que eu tenha dúvidas sobre se a política externa do Trump não vai acabar sendo mais próxima da política externa do Lula, de questionamento da grande geopolítica da ordem liberal, né? Ou seja, dos organismos multilaterais, da ONU, em nome dessa visão mais nacionalista que isola essas organizações. O problema é que, por mais que tenham as falas do Trump, se você for ver as ações, o governo do Joe Biden fez com que o Putin se aproximasse mais do que nunca do Xi Jinping. No final das contas, esse é o resultado do governo. E é essa narrativa que o Trump quer colocar, que o PP e o Koba já falaram muito bem aqui, e também a questão dele vir com a proposta dele, que é o American First, porque a parte dos americanos se sentem, vamos dizer, injustiçados com o financiamento dos Estados Unidos a outros países e acreditam que esses recursos deveriam ser direcionados aos próprios americanos. Então o Trump vem com esse slogan de campanha
que é quase que uma proposta, que é muito forte em parte dos eleitores americanos. Mas daí tem um detalhe, Maninho, porque ou o presidente ele é forte, se relacionando tão bem a ponto de essa relação não gerar conflitos, ou o presidente mostra muita força a ponto de colocar temor nos seus adversários. E o Joe Biden não foi por nenhum desses dois caminhos em relação ao Donald Trump. A gente viu, por exemplo, aquela imagem simbólica que marcou a gestão do Trump internacionalmente, que foi ele apertando a mão lá do Kim Jong-un. Do Kim Jong-un da Coreia do Norte. Ou seja, aquilo, de alguma maneira, passa uma mensagem. Se eles estão dando as mãos, a Coreia do Norte não vai mandar do nada uma bomba nuclear, entendeu? Com os Estados Unidos. Então, assim, ou você é muito amigo, ou você é muito firme a ponto de colocar medo no adversário. O Joe Biden não foi nenhum dos dois. Pra gente fechar esse assunto. Olha, é um fenômeno muito interessante e eu acho que essa desistência de Ron diz muito sobre o que de fato está acontecendo nos Estados Unidos. A gente pega a economia americana, ela, sob a gestão de Biden, ela performou bem. Ao contrário do que se imaginava, a economia se manteve em termos de crescimento satisfatório, a taxa de juros, embora um pouco alta também, ele conseguiu conter a inflação, desemprego está baixo. Então, a gente vê que o fator econômico, diferente, por exemplo, do que acontece aqui no Brasil, ele, por si só, não leva ao prestígio de quem está no poder e, portanto, a população não apoia automaticamente a reeleição de quem consegue conduzir a política econômica nessa linha. Então, fica muito claro que Trump ressurgiu exatamente pelos atributos que ele traz para si, como de força, como de conseguir fazer uma diplomacia mais agressiva, que está muito relacionada à personalidade do americano. Quando a gente vê várias charges que Trump solta sobre Biden, ele faz muita piada com a cara de Biden, né? Ele brinca bastante com a fragilidade, com a idade avançada de Biden. Então, eu acho que ele bateu tanto nessa tecla que ele conseguiu realmente criar essa constatação de que Biden é muito fraco para cuidar do país e principalmente de um país que precisa ter um posicionamento internacional tão determinante como os Estados Unidos. Agora, sobre Nikki Haley, se ela for esperta, ela continua na disputa. Por quê? Ela continua aparecendo, ela continua falando e ela pode se cacifar. Agora, se ela insistir em atacar Trump, que obviamente já ganhou a disputa eleitoral dentro do Republicanos, o tiro pode sair pela culatra. Os republicanos que hoje gostam do Trump podem vê-la como uma senadora, como uma ministra, enfim, como alguém com cargo importante na própria gestão de Trump, caso ele ganhe, desde que ela não seja agressiva demais com Trump, né? Porque na política tudo tem limite. A ferida, ela é causada, ela é criada e nem sempre você consegue consertar a ferida, principalmente no curto prazo. Então, assim, eu, no lugar dela, continuaria a disputa, continuaria aparecendo, continuaria falando, continuaria levantando bandeiras, mas sem agredir Trump, que está na cara que vai ganhar.